Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai comentar a respeito das vantagens e desvantagens de investir em fundo monoativo, que é aquele fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Então tem gente que gosta, tem gente que na sua tese de investimento tem na carteira vários fundos monoativos e tem gente que evita. Tem gente que só tem fundos multiativos, né, com vários imóveis dentro do fundo e tá tudo bem, né? Então a verdade ela não está nem num extremo nem no outro, nem nos fundos só monoativo e nem nos fundos multiativos. Então esse vídeo aqui é para trazer um comparativo. Fique até o final para ver se quando chegar no final você vai ter uma opinião diferente a respeito de algum aspecto. Se você quiser deixar nos seus comentários a sua visão, eu agradeço. Se você tiver alguma informação diferente também que não foi colocada aqui no vídeo, coloque aí nos comentários, compartilhe aí com o pessoal, vamos entender ali o que ficou de repente faltando comentar. E é isso, então bora lá, vamos discutir hoje sobre fundo monoativo, ame ou odeie. Então a gente tem aqui um relatório da B3 de dezembro de 2025 que mostra a participação por tipo de investidor no mercado de fundo imobiliário, né? Então a gente tem aqui 73% dos investidores são pessoas físicas, né? 21% são institucionais, 4,5% são não residentes, 0,3% são instituições financeiras e 1% são outros aqui. Então, o mercado de fundo de investimento imobiliário ele está na mão das pessoas físicas. E nesse contexto, por isso que é muito importante um vídeo como esse, que é direcionado justamente para a pessoa física, para ela entender a diferença entre ela investir em um monoativo e um multiativo. Nesse daqui, eu vou concentrar em fazer um panorama a respeito do monoativo. E depois, no próximo vídeo, a gente discute a respeito do multiativo. Então, dados de dezembro a respeito da participação nos fundos imobiliários. E aí, qual foi o primeiro FII monoativo do mercado? Então, lá por volta do início dos anos 90, a realidade do Brasil ali era de hiperinflação e começou-se, né, a aparecer a necessidade ali de diversificar investimentos em imóveis e outros tipos de ativo, né? A gente tinha até telefone, né? Telefone era um tipo de ativo que era usado como investimento, né? Então só existia telefones fixos e para você obter um telefone fixo era caro, nem todo mundo tinha condições de ter. Então a gente tinha muita reserva de valor armazenada em telefone, né? Um comércio ali de telefone, imóveis e outros ativos, visando diversificar o risco, né, caso desse algum problema. E esse cenário de hiperinflação motivou, né, e houve a necessidade de haver ali a diversificação em imóveis também. Então, lá por volta do início dos anos 90, aí, o Sérgio Beleza, que é uma pessoa muito conhecida aí no mercado de fundo imobiliário, ele que foi o expoente e ajudou a organizar o que seria aí o primeiro fundo imobiliário, mesmo antes do surgimento da lei, né, dos FIIs, que vinha a surgir muitos anos depois. Ele trabalhou na estruturação para transformar em um fundo, esse fundo aí representar esse imóvel que é o Memorial Office, esse que vocês estão vendo aí na imagem à direita. Então, houve essa estruturação, ainda que não houvesse ali uma regulação, não houvesse uma lei específica que tratasse de fundos imobiliários, já se imaginava e já tinha-se a necessidade de ter ali um condomínio de investidores que pudessem ali investir num imóvel para obter renda, para, enfim, diversificar os seus investimentos. E aí
Alguns anos se passaram e aí a gente veio a ter finalmente, como a gente mais ou menos conhece hoje, o primeiro fundo monoativo com ticker negociado na bolsa, que é aí o Shopping Pátio Higienópolis, ali no final dos anos 90, se não me engano foi em 99, onde começou efetivamente a negociação como a gente conhece hoje. Então, cada fundo tendo seu ticker, seguindo a lei dos FIIs, né, que definiu tudo ali um arcabouço para a existência desse produto, né, estabelecendo ali critérios ali que denotariam como que deveria funcionar a mecânica desse tipo de investimento. Aí, basicamente, todos os fundos que foram surgindo, ou a grande maioria ali, foi surgindo como monativo. Então, eram edifícios que ou eles já existiam, e aí para dar a chance de ele ser repartido como um condomínio de investidores, transformava-se isso num fundo imobiliário, ou outros imóveis eram construídos para uma necessidade específica, por exemplo, né, no caso, um hospital, onde não é qualquer imóvel que o hospital pode se instalar, né? Outros, o proprietário ali do imóvel vendia, fazia uma negociação, e essa negociação gerava o nascimento do fundo, e o fundo então era o dono do imóvel, e aí aquele antigo proprietário passava a ser o inquilino e a pagar aluguel ali para o fundo, né? Então, a gente teve o nascimento aí do mercado de investimentos em fundos imobiliários, predominantemente com fundos monoativo. Eventualmente ia surgindo algum multi, mas naquela época a gente tinha muito mais monoativo do que a gente tem hoje. E aí, que tipos de fundo monoativo a gente tem? Então, a gente tem aquele monoativo e monoinquilino, onde a gente tem apenas um ativo, um prédio, um galpão, um imóvel e um inquilino dentro dele. E a gente tem os fundos monoativo e multi-inquilino. Então, por exemplo, um prédio de salas comerciais, onde eu tenho ali vários inquilinos ocupando os diferentes espaços dentro daquele prédio. É um exemplo aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o CEBOP 11, que ele é dono de 50% de uma torre, aqui na capital de São Paulo, e ele tem 11 inquilinos. E eu tenho como fundo monoativo e monoinquilino, por exemplo, o SPTW, que ele tem apenas um inquilino, que é a Atento, e um outro exemplo é o GTWR, que está lá em Brasília, que é onde fica a sede do Banco do Brasil. E quais as vantagens aí do fundo monoativo? Então, ele é extremamente fácil de você entender. Ele só tem um imóvel, então a DRE dele é simples. A receita do aluguel, né? Tem as despesas administrativas ali com a gestão, e o que sobra é o que vai vir para o cotista. Talvez alguma coisa fique como reserva também no caixa, mas é simples. Então ele tem a receita previsível, né? É muito fácil de você saber, de você ver nos relatórios a receita daquele, o quanto que está gerando aquele ativo. Os custos também são mais controláveis, mais facilmente identificáveis e controláveis. É uma transparência maior, afinal é apenas um ativo, então não se mistura, diferente de um fundo multiativo, onde você às vezes tem algum ativo não detalhado ali no relatório, então você não sabe, por exemplo, por tipo de ativo, qual é a receita que aquele ativo em específico está gerando. Então, se o fundo ele tem 5 imóveis, alguns relatórios não dão essa informação de receita por imóvel. Então, você às vezes não tem essa a nível de detalhe essa informação para você saber se, olha, determinado imóvel ele está fraquejando ou não, está tudo bem. E aqui no monoativo não, transparência total, é apenas uma receita, uma fonte de despesa e não tem chororô, né? Outra vantagem aqui é que você pode, devido a ser um imóvel, então ele te permite uma exposição cirúrgica
a um determinado imóvel. Então, é diferente de um fundo multiativo, onde você tem imóveis espalhados por várias regiões. O fundo mono, quando você escolhe um, basicamente você está apontando para o dedo exatamente num imóvel X que atende ali os seus critérios. Então você entende a localização, entende a região que circunda ele. É muito fácil você montar uma tese de investimento específica para um determinado imóvel, porque ele é só um. Então é mais fácil também você montar posição num fundo assim do que num fundo multiativo, onde é difícil de você conhecer todas as regiões, conhecer todo a volta ali do fundo, entender o que está envolvido, os riscos, e o fundo monoativo ele te facilita nessa parte, né? É mais fácil de identificar causas de desempenho acima do esperado ou abaixo do esperado, porque você, por exemplo, se foi vacância, você já sabe diretamente quanto foi, é só um imóvel para analisar, né? E no multiativo é aquilo. Às vezes um imóvel esconde o resultado do outro. Às vezes um imóvel ajuda no resultado do outro. Então, quando você não tem um relatório que ele vai no detalhe, você não consegue enxergar essas coisas. Então, nesse sentido, o fundo monoativo ele ganha do multi, porque por ser apenas um imóvel, você consegue fazer uma leitura mais precisa. Você mesmo monta aí a sua diversificação por fora. Então, quando você investe num fundo monoativo, é você que está escolhendo cada imóvel que vai fazer parte da sua carteira. Ao passo que quando você faz um investimento num multi-imóvel, você está diversificando dentro daquele fundo. Então você compra um fundo e dentro dele você está comprando uma cesta de imóveis que não necessariamente vai continuar sendo essa cesta nos próximos meses ou anos. Afinal, é um fundo de gestão ativa e o gestor, o administrador, tem ali o mandato necessário para fazer a compra e venda de ativos e essa característica desse fundo pode ir mudando ao longo do tempo. Diferente do fundo monoativo, que é aquele imóvel e ponto final. Ele não muda durante todo o período do seu investimento. Ele não vai mudar. Ele só vai mudar, por exemplo, se o fundo se foi feita, por exemplo, uma assembleia para mudar o regulamento do fundo e autorizar com que o gestor, o administrador, possa, a partir de agora, ter a possibilidade de comprar e vender imóveis. Ou seja, está mudando a natureza daquele fundo que anteriormente era totalmente monoativo. Então, você, com essa diversificação no monoativo, você sabe exatamente o imóvel que você está investindo, por que você está investindo. Teoricamente, você conhece o local, a tese, muito melhor do que um fundo multiativo. Mas, como tudo na vida, nem tudo são só coisas boas. Você tem também a questão de algumas desvantagens desse investimento. Então, por ser um investimento num único imóvel, você tem, por exemplo, o risco de vacância. Então, se você perder aquele inquilino, você perdeu 100% da receita, a princípio, né? Então, se o seu imóvel dependia de um único inquilino, esse inquilino sai, a sua vacância é 100%. Diferente do multi-imóvel, que você tem vários outros ali, imóveis com outros inquilinos ali participando da receita do fundo. Então, um fundo mono, ou seja, monoativo, monoinquilino, você tem, num evento de vacância, você tem 100% de perda. Né? E aqui eu trago como exemplo, por exemplo, você tem aqui o fundo CTXT, que ele está com uma vacância de 100% desde março de 2023. Então, nesse sentido, se você tiver apenas esse fundo na sua carteira, você não está recebendo nada. O fundo não está distribuindo nada. Por isso também que somente a diversificação salva. É importante que você tenha outros fundos na sua carteira para caso, por exemplo, algum deles deixar de pagar por algum motivo, você não comprometa a sua vida
em virtude daquela receita não estar sendo gerada para você, né? Você tem aqui, por exemplo, o risco de renegociação concentrada, e aqui, por exemplo, a gente tem o COC 11, que ele tem como inquilina a TIM, ali no Rio de Janeiro. Então, lá na pandemia, teve uma renegociação ali para dar uma baixada no aluguel durante um tempo, né? Então foi um período aí que a gente teve a questão dos escritórios aí sendo esvaziados para que todo mundo pudesse ficar em casa, né? E aí houve uma renegociação para baixar os aluguéis. E durante um tempo esses aluguéis foram menores e ou o fundo aceitava essa proposta ou o fundo poderia perder o inquilino. O fundo preferiu permanecer com a TIM e desde lá até agora a TIM continua. Então os cotistas enfrentaram uma redução momentânea ali de receita, mas depois as coisas se regularizaram. Você tem um risco, por exemplo, de obsolescência do imóvel, sendo um imóvel único, né, no fundo. Então é natural, tudo envelhece, né? Todos os imóveis de todos os lugares envelhecem, né? Aqui, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, o fundo de FU 11, ele está, nesse momento, fazendo uma captação de 5 milhões de reais para fazer reformas. Ou seja, 10% do patrimônio do fundo está sendo feita captação. O fundo vale em torno, se não me engano, de 49 milhões e está sendo captado 5. Então, olha a quantidade de investimento sendo feito para trazer de volta condições melhores para o fundo e isso retornar numa atratividade maior para você fazer novos contratos de aluguel. É investimento. Então, um fundo que tem apenas um imóvel é muito maior esse risco de obsolescência, porque é apenas um imóvel. Risco de localização. Aqui, por exemplo, você tem o RUSC 11, que é um imóvel meio afastado, né? Foi construído especificamente para o hospital. Então, se porventura, em algum momento lá na frente, esse imóvel vier a ser desocupado, como é que o fundo ocupa com outro inquilino? Né? Ele vai ter que talvez fazer adaptações no imóvel, fazer algumas coisas, mas o inquilino, por exemplo, teria que ser de um tipo que não dependa do seu entorno, né? Porque esse fundo, esse imóvel, ele tem características de estar ficando num lugar mais ali afastado, né? Então é um risco quando você tem apenas um fundo mono, você tem que olhar ele de vários ângulos para você entender se isso está fazendo sentido na sua tese. Ele tem também ali, por exemplo, essa questão de liquidez emocional. Ele sofre muito mais quedas, é muito mais fácil de ter quedas ou de ter vendas dele em crises, porque às vezes é um tipo de ativo que ele apanha mais, diferente de um fundo multiativo que a princípio tem venda também, mas às vezes não tanto quanto esses fundos mono. Você tem risco, né? Um risco maior de sinistro. Então imagina, eu sou um fundo que eu tenho apenas um imóvel. Se pegar um incêndio e destruir tudo, a primeira coisa que vai ter eu não tenho mais renda daquele imóvel. Ponto. E aí o segundo que vem depois disso será que tudo estava em ordem? Eu vou conseguir acionar um seguro? Eu vou ter como... eu não vou ser impactado? O patrimônio do fundo não vai ser impactado? Eu vou conseguir receber o seguro? Enfim, a gente conta, espera que essas coisas estejam em ordem, né? E que faz parte da administração do dia a dia do fundo, fazer o seguro, pagar seguro, tudo aquilo que a gente já conhece que é responsabilidade de um proprietário de imóvel, né? Para que se salvaguarde nessas questões aí que vêm a acontecer, porque eventualmente vai acontecer, né? De em algum ponto ou outro
algum tipo de desastre natural, por exemplo, um vendaval, né? Acabou, destelhou totalmente o imóvel, né? É o inquilino que vai pagar isso, estava em contrato. Não, normalmente vai recair sobre quem? Sobre o proprietário. Então, o impacto financeiro de uma crise dessa, de um risco desse, de um problema desse, é maior no fundo mono, porque ele não tem com quem dividir essa conta. É só ele por ele mesmo. Já no fundo multi, não. Um imóvel pode ajudar outro. O resultado de um imóvel pode ajudar outro. Então, às vezes um imóvel X teve uma reavaliação positiva em 5% para cima do PL, isso daí pode ajudar na composição ali do resultado do fundo e ajudar com ao todo, né, com o resultado ali para o cotista. E já no fundo mono, qualquer conta, qualquer despesa que vier é no caixa dele e acabou, é ele por ele mesmo. Não tem ajuda de ninguém externo, não. E aí, aquilo que eu estava falando, reforma, retrofit, adequações aí para atender algum cliente, né? A gente tem visto alguns fundos de lajes comerciais aí fazendo adequações, criando estruturas para facilitar a locação dessas salas por inquilinos, né? Então já construindo, deixando salas prontas ali, né, mobiliadas, etc, para receber visitas e ser mais atrativo para os inquilinos fazer o contrato, porque já é uma estrutura montada de forma a um inquilino não precisar se preocupar em fazer essa parte de mobiliário, por exemplo, né? Então, esses custos, né, retrofit, reforma, móveis, etc, tal, recai sobre um único imóvel do fundo, diferente de um fundo monoativo, onde essas coisas são diluídas entre os imóveis ali. Então, você tem também os riscos de irregularidade do imóvel e passível, né? Um processo que tenha sido aberto contra o imóvel vai afetar o fundo diretamente, o caixa do fundo, se ele perder aquele processo. Mesma coisa. Então, nota-se um certo padrão, né? Tudo que puder impactar negativamente um fundo mono, aparentemente tem mais peso esse impacto nele do que num fundo multi. Quem investe nesse tipo de FII monoativo, né? Então, quem não quer que o fundo fique comprando e vendendo ativos e com isso pagando comissões e taxas a terceiros. E isso daí acaba comendo parte do que poderia ser distribuído ao cotista. Então, tem certas pessoas, certos investidores que não querem, não gostam dessa compra e venda de ativo, preferem um fundo mais calmo, mais quieto, um fundo que não faz nada, que ele simplesmente existe. Dentro desse fundo tem um imóvel que fica gerando renda e acabou. Então, ele não quer, e ele não está preocupado com movimentos que o gestor vai fazer. Até porque nesse tipo de fundo monoativo, 100% sangue puro, o gestor não tem autorização para ficar fazendo movimentação. Já tem outros fundos monoativo que são sabor monoativo, ou seja, ele está monoativo nesse momento, mas ele tem ali no regulamento do fundo a possibilidade de fazer compras e vendas, ou havia mais imóveis no fundo, só sobrou um imóvel atualmente, né? Então é o caso, por exemplo, da SPTW, que era um fundo que tinha 2 imóveis. Foi vendido um e atualmente tem somente um imóvel no fundo. Então esse fundo aí é sabor monoimóvel. Então ele é um monoimóvel, mas com a possibilidade de repente vir a ter mais imóvel no fundo, a depender ali do regulamento, que eu acredito que não foi alterado para restringir essa possibilidade que existia antes de ter vários imóveis dentro do fundo. Então, o investidor de monoativo, ele gosta de previsibilidade, ele gosta de estabilidade, ele não gosta de movimentação, porque ele entende que movimentação vai gerar custos e custos vão comer receita e a receita é o que ele recebe. Então, ele quer
investir no fundo e esquecer. Ficar recebendo aluguelzinho dele, quieto, e não quer fundo fazendo compra e venda. Ele pode ter na carteira dele fundo multiativo? Pode, mas eu tenho a impressão de que quem tem um ou mais fundos monoativo, de certa maneira, ele gosta de ter essa certa estabilidade. Então, o que é o FII Sabor monoativo? É aquele monoativo que ele é monoativo hoje, mas que o que ele vai ser amanhã vai estar especificado no regulamento. Muitos deles têm abertura para o fundo continuar fazendo compras e vendas. Então, ele é um monoativo por ocasião e não por natureza. Ou seja, ele é um monoativo que ele se tornou monoativo e não que nasceu monoativo. O GTWR, como eu citei, ele é ali do Banco do Brasil, né? Tem um imóvel ali que é alocado para o Banco do Brasil, lá em Brasília, e ele é um fundo que nasceu monoativo e permanece até hoje monoativo. Meses atrás foi feita uma tentativa, uma proposta de torná-lo multiativo, o qual foi rechaçada pelos cotistas, que não aceitaram a mudança da natureza do fundo, e o fundo então permanece sendo monoativo. Os cotistas entenderam que era melhor que o fundo permanecesse com a sua natureza, e assim ele ficou. E tem outros fundos que, de repente, vão deixar de ser monoativo puro sangue para passar a ser monoativo flex, ou monoativo sabor monoativo, e que porventura num cenário melhor da economia nossa, não nesse momento, eles podem vir fazer uma chamada ali, uma emissão de novas cotas para angariar recursos para fazer a compra de um novo imóvel para o fundo. E a gente tem finalmente esses movimentos onde às vezes o fundo tem alguns ativos, alguns imóveis, vão sendo vendidos e sobra um imóvel dentro do fundo. E aí esse fundo, ele está monoativo por ocasião, por situação, mas ele não nasceu assim. Ele pode a qualquer momento ali mudar. A tese dele mudar. Ele pode continuar, por exemplo, sendo monoativo e com um imóvel diferente. Então, aquele imóvel foi vendido ou foi trocado por um outro, né? Então, quem quer investimento em monoativo precisa ter todos esses acompanhamentos, as informações, para ver o quanto ele está aderente a esse tipo de investimento. Então, eu quero um fundo monoativo puro sangue, porque eu quero comprar e esquecer. Eu quero um investimento chato que eu não tenho que me preocupar. Ok. O que você tem que fazer? Leia o regulamento. Antes de investir, sempre leia o regulamento do fundo. Isso é muito importante se o seu critério é saber se um fundo que você está investindo é realmente monoativo. Porque se você não fizer isso, às vezes você vai comprar um fundo que você sabe que ele tem um imóvel hoje, mas você vai descobrir, às vezes, lá na frente, que ele está aberto a novas possibilidades. E aí, isso pode te gerar uma situação onde você fala, puxa, mas não era isso que eu queria. Pois é. Então, para evitar surpresas, leia o regulamento. Ler o regulamento é fundamental para evitar surpresas. E aí, como que você analisa, então, um fundo monoativo na prática, né? Tem ali aqui alguns critériozinhos, eu acho que vale a pena ser citados, que ajudam na hora de você olhar. Então, antes de você sair olhando ali o contrato, inquilino, o yield pago, saiba exatamente o imóvel que o fundo possui. Vai conhecer esse imóvel, né? Então, quais os pontos fortes dele, fraco, ele precisa de reforma, ele não precisa, está totalmente locado, não está. Um ponto importante, o fundo é dono de 100% do imóvel ou é apenas uma parte? E por que isso é importante? Por quê? E não só no mono, multiativo também passa por essa situação, né? Então a gente tem um multiativo aí que ele é dono ali de 30%, por exemplo, de certos imóveis, e pelo fato de você não ser o único dono, às vezes você fica
impedindo, ou isso dificulta a sua vida de, às vezes, você necessitar fazer determinado movimento no mercado e necessitar da aprovação da outra parte, dos outros sócios. Então, acho que é super importante o investidor olhar para ver se o fundo é dono de 100% do imóvel. Quando não é dono, normalmente tem um risco ali de nem sempre essa sociedade ser boa, de ir para a direção que o cotista gostaria. Então, às vezes, o outro sócio quer levar o imóvel para uma outra situação, falar com o fundo, e o fundo, por algum motivo, topar comprar essa ideia. Mas ela pode não se traduzir em efetivamente algo que seria bom para os cotistas. Então, o fundo, sendo dono de 100% do imóvel, diminui atrito e diminui problemas. Penso eu que um imóvel, um fundo que tenha 100% de imóvel é algo mais saudável. Mas não invalida, né? Se o fundo não é dono de um determinado imóvel, né? Eu acho que tem espaço para todos, né? Então, por algum motivo, por exemplo, eu não vou ser 100% dono desse imóvel porque eu quero diluir o risco. Então, poxa, eu quero ser 30% de participação nesse, outros 10% num outro imóvel e por aí vai. Então, o fundo, às vezes ele vai ter apenas uma parcela de um determinado imóvel, porque foi também que estava disponível para ser adquirido. E ao longo do tempo, ele vai adquirindo mais e mais área dentro do imóvel. Foi o que aconteceu aí com o shopping Pátio Higienópolis, né? Ele, ao longo do tempo, foi crescendo, foi adquirindo novas áreas para fazer a expansão dele. Então, às vezes, o fundo tem 2 lajes, depois tem 3 lajes, 4 lajes, faz uma chamada nova de capital, emite novas cotas para comprar mais laje, e aos poucos, com o passar dos anos, ele vai aumentando a presença dele ali dentro do fundo, na medida que ele consegue e na medida que tem gente também disposta ali dentro do fundo a dar saída, né, a querer monetizar aquela participação dele. É uma oportunidade para o fundo ir lá e adquirir aquela posição e aumentar a área bruta locável dentro do fundo. Então, olhe lá o tipo do imóvel, né? Se ele é 100% do fundo, né? Liquidez, né? O imóvel é bem específico, né? Então, eu trouxe aqui o exemplo, por exemplo, do Euro 11. Ele é um fundo que um dos ativos dele é uma torre de teste de elevadores lá no bairro Interlagos, em São Paulo. Então, ele é um imóvel diferenciado, né? Então, quantos imóveis com essa característica você tem no Brasil? E ainda mais em fundo imobiliário, eu acho que só tem ele. Então, isso pode ser a maior diferencial desse fundo, né? Mas também a maior fraqueza, porque o inquilino deste imóvel, anos atrás, se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar as notícias que falavam, olha, ele vai construir uma nova torre de testes própria dele lá na cidade de Londrina. Então, será que ele vai deixar de ser inquilino desse fundo aqui quando essa nova torre estiver pronta lá em Londrina? Por enquanto ainda não deixou. Mas, se você olhar as notícias, é um risco que o fundo está correndo de perder esse inquilino, que antes usava essa torre e agora ele tem uma torre muito mais moderna ali e muito mais alta, enfim, ali na cidade de Londrina, que ele construiu. Então, o imóvel aqui, se ficar desocupado, vai ser alugado rápido para um outro, né? Quantos inquilinos têm interesse num imóvel desse com torre de elevador? Então, você pode pensar em quantos fabricantes de elevadores tem no Brasil, né? Representantes, lógicos, de grupos estrangeiros aí fortes, né? Mas são poucos. Então, ou você consegue
locar novamente com eles, ou você vai ficar com o imóvel parado, gerando somente custos e IPTU e outras taxas, e não gerando nada para o fundo. E pode chegar um momento onde o fundo fala assim, bom, passou-se 1 ano e meio, não consegui fazer uma alocação, vamos propor a venda desse imóvel ou a demolição e a venda do terreno, enfim, né? Para devolver o dinheiro para os cotistas. É uma outra saída. Então, o imóvel, quando ele é muito específico, muito customizado, ele tem o seu diferencial, mas também pode ser a sua maior fraqueza, essa diferenciação, porque a facilidade de reutilização, ela cai devido a essa customização, essa diferenciação grande que existe nele ali. Né? E olhe também essa questão do risco físico e de despesas concentradas. Né? Então, um edifício com uma certa idade, a conta vai chegando. Né? Então, ele vai requerendo manutenção, ele vai requerendo conserto de algumas coisas, modernização. O corpo de bombeiros vem e fala, olha, agora você tem que colocar corrimão, agora você tem que colocar porta corta-fogo, agora você tem que colocar splinter, agora você tem que colocar um monte de coisa. Então, para um imóvel mono, esses custos geram uma situação que é mais difícil de diluir do que se fosse num fundo multiativo. E aí, qual que é o percentual máximo que você deveria ali estar se perguntando, né, para investir num fundo mono? Né? Então, aqui não é uma regra, aqui é apenas uma ideia, fique à vontade para pensar em um número diferente, é só um guia mental ali para você pensar se faz sentido para a sua realidade. Né? Então, a pergunta principal ali, olha, se o fundo eu ficar sem rendimentos durante 1 ano, esse fundo aí, como é que fica a minha vida financeira? Ela aguenta? Não vai me matar? Não vai me fazer falta essa renda desse aluguel que eu não vou receber no próximo ano? Né? Então, se não vai fazer falta, muito provavelmente você está dimensionado bem dentro da sua carteira, esse imóvel não representa uma parcela significativa dos seus investimentos e está tudo bem. Se você responder, poxa, eu dependo, talvez você esteja com uma posição grande, além do que deveria, você está muito concentrado e esse risco de pagamento não pagamento de rendimento se materializou, além de outros riscos que eu citei aí no slide anterior, também poderiam se materializar. Então imagina, né? Você tem 40% da sua carteira num fundo monoativo. Então ele ficou sem pagar aluguel durante um ano e acabou pegando um incêndio. Descobriu-se depois que estava com um seguro ali, um problema de pagamento do seguro, tinha uma irregularidade ali e não vai ser ressarcido em nenhum valor. E aí? Vai levar para a justiça, vai ter toda uma morosidade que pode levar um bom tempo até o fundo voltar a ver algum tipo de receita. E você tendo ficado exposto em 40% nesse fundo. Então não faça isso. Então aqui 5% seria uma regra conservadora. Até 5% num único monoativo seria ali talvez o ideal. 10% se você tiver ali uma carteira mais diversificada, se você entende melhor aquilo que você estudou, né? Se você foi ali, cavucou, estudou, viu, etc. Tal, você fala, ok, poxa, eu conheço muito bem, eu já trabalhei naquela região, sei como que é, etc. Tal, ok. E acima disso, você está como se fosse ignorando o risco. Né? Se você tem mais de 10%, você está botando muita fé de que nada vai acontecer. Nada de ruim vai acontecer. Mas, uma hora acontece. Uma hora dá ruim. Então, não faça isso. Procura diluir o risco, diversificando. Só a diversificação salva. E qual o futuro dos FIIs monoativo?
Então, aqueles imóveis que são raros, são prime, né? Eu tenho um inquilino bom, tenho um contrato bem amarradinho, né? Atípico, poxa, de 30 anos, né? Esses FIIs vão continuar tendo demanda, né? Afinal, quem não quer um contrato longo com inquilino bom, um imóvel bom? Então, esses vão continuar existindo. Já aqueles fundos que, poxa, tem um imóvel, mas com uma política de investimento ampla, podem fazer novas captações, compras e vendas, eles em algum momento podem mudar a natureza deles, né? Deixarem de ser mono para ser multi, ou permanecerem mono, mas com outro imóvel que não aquele originalmente que você havia investido na data que você comprou. Então, eu entendo que isso vai continuar acontecendo, de fundos multi acabarem investindo em outros imóveis, virando multi. E por fim, é o que a gente está vendo aí, né? Você vai ter imóveis mono sendo adquirido por multi. Então você tem fundos grandes que já tem alguns imóveis, incorporando esse fundo pititico, esse fundo menor, colocando esse imóvel dentro da carteira deles, né? Então, principalmente isso acontece quando o imóvel, o fundo é pequeno, é ilíquido, né? Poucas cotas são negociadas, então tem pouca liquidez, poucos cotistas, né? O imóvel ali ele já foi monetizado, a plataforma maior consegue reduzir custo, né? Então o adquirente ele consegue ali, ao colocar aquele fundo para dentro da carteira, ele de repente não precisa mexer na equipe que administra esses imóveis, é apenas só mais um imóvel dentro ali do fundo para ele administrar, né? Então a gente vai continuar tendo essas três situações acontecendo aí. Então, quem é bom permanece bom e permanece atrativo e permanece com demanda. Quem é mais ou menos é mono por situação, pode não ser mono, e vai ter outros que os fundos grandes acabam incorporando eles e tirando eles do mercado. A gente teve vários fundos que hoje não existem mais, os tickers não são mais negociáveis, e que hoje esses imóveis estão dentro da carteira de outros fundos. Então, o fundo monativo, ele é um produto interessante. Eu acredito que todo investidor deveria considerar, estudar. Não estou aqui recomendando que tenha. Acho que isso é particular de cada um. Cada um deve ver e entender o que faz sentido para si e não ser Maria vai com as outras, né? Então, estuda, veja se faz sentido ter na sua carteira. Veja se essa situação de você ter um único imóvel no fundo é algo que você gostou do que você viu, entende que faz sentido, e dose a participação, né? Então, lembrando, concentração não é bom, concentração é risco, e quando o risco se manifesta é a hora que você vê quem estava nadando pelado, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Então, para você não chorar, diversifique. Essa acho que é a grande mensagem final, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo aí, obrigado aí pela sua atenção. Deixa ali o seu comentário, o seu joinha, se inscreve no canal para dar uma força aí. Agradeço demais. Deixa ali a sua opinião do que você achou a respeito do mono. Se você tem mono, eu queria saber, né? Você tem mono na sua carteira? Eu tenho até mais de um. Você tem aqui algum na sua carteira? Deixa aí nos comentários. Se você não tem também, me explica por que você não tem. Estou compartilhando aqui algumas informações e no intuito de ajudar vocês, tá certo? Trazer reflexões. É através delas e estudo que a gente melhora como investidor, faz escolhas melhores e obtém resultados melhores. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.